Boa noite, senhores operadores. Sou Nilson Almeida. Vou gravar agora a minha análise de mercado, encerramento do dia, Bolsa de Nova York, Bolsa Brasileira. Hoje, a notícia que prevaleceu pela manhã, na abertura do mercado americano, foi o índice de inflação do mês de julho. O mercado foi surpreendido por um ganho real do mês de julho de 0,5%, ou seja, 0,5%. Inflação descontada de remuneração de notas americanas, de títulos americanos. Com isso, o mercado respondeu efetivamente com um ganho acima de 1,3% imediatamente, como está aí nesse gráfico. E sustentou o gain, um novo patamar, ou seja, buscando níveis mais elevados e buscando níveis que garantam novas remunerações. Neste caso, vou mostrar aqui as leituras em tempos maiores. O patamar que havia sido mencionado como limite, ou seja, a curva de ascensão estava desacelerando, portanto haveria interesse de preços mais baixos. A notícia foi muito boa, era esperada em função da redução do preço do petróleo, fruto da negociação com a Arábia Saudita, e agora mais uma afirmação de que o petróleo volta a ficar mais barato, ou seja, não só em aumento de produção, quanto em reposição de estoques. Mesmo que a economia fique desacelerada, a oferta maior de petróleo volta a seus níveis interessantes em termos de custos de cadeias agregadas, e isso interfere em todo o segmento: transporte, alimentação, viagens a negócios, viagens de turismo. São segmentos econômicos que são extremamente dependentes de cadeias interligadas e todas elas voltadas basicamente para o custo de transporte. Custo de transporte, petróleo; custo de transporte, energia; custo de produção, energia. Portanto, uma grata surpresa e uma recuperação ascendente. Nesse caso, mostramos aqui o alvo foi testado, aqui o alvo foi testado e agora o alvo foi transpassado. O que resta agora é saber se esse transpasse tornará isso aqui um suporte. Nesse caso, a única modificação que eu vou fazer é quanto à modificação da coloração. Então está aqui. A partir de agora passa a ser um nível interessante para se manter acima dele, ou seja, o mercado tem que buscar algo que dê a ele interesse para os compradores. Essas duas figuras não me interessam mais. Permanece aquela figura resultante dessa oscilação grave que nós mencionamos aqui. Então vamos agora dar uma pequena conotação aqui sobre a oscilação. Aqui no caso a oscilação máxima. Então esse ponto que vem dessa oscilação máxima tem uma resultante. Aqui a oscilação declina, ou seja, vem para o campo de redução de preço. Aqui imediatamente ela se torna relevante em termos de resposta para a ascensão do preço, idem nesse caso. Então aqui tem uma resultante dessa movimentação. Nós vamos ficar com o ponto central dessa resultante e vamos projetar um preço futuro. Nesse caso do preço projetado futuro, vou dar atenção até o próximo dia. Então aqui forma-se um cone de expansão. Esse cone de expansão torna-se uma métrica que poderá oscilar acima, no caso de permanecer o interesse dos operadores para essa métrica, ou no caso de vir abaixo, ainda assim tem uma segunda resistência com inclinação elevada, que seria o cone ascendente, também conhecido como edge. Então nesse caso, esse cone ascendente mostraria que o suporte ali, transpassado por essa linha de tendência de baixa, poderá ainda se conter nessa nova linha de tendência de baixa inclinada aqui. Então haveria 2 suportes inclinados a serem rompidos, 3 com essa métrica que nós já mostramos aqui. Essa métrica eu vou dar uma ajustada nela, no sentido de que ela tem que deveria corresponder
aos preços mínimos. Nesse caso, aos preços mínimos, ela se inclina cada vez mais, saindo desse aspecto da inclinação, do aumento da velocidade que nós vimos com essa notícia. Então, a notícia muito boa de julho, com a métrica do petróleo acionando, né, o mercado passa a ter nova aceleração, e aqui agora um novo patamar passa a ser o indicador de alvo a ser superado, ou seja, esse pivô foi vencido, essa resistência se mantém, o preço tem esse caminho para andar. Então está aí a métrica, coincide com aquele ponto. Quando há redundância, isso torna-se uma singularidade e poderá ser perseguida pelo mercado. Então lembre-se, primeira retração, segunda retração, terceira retração e aceleração até esse ponto que agora passa a ser relevante. Bem, seguindo essa métrica, vamos aqui ao mercado de moeda japonesa. Relação dólar e ien foi, de certo modo, prejudicado, né, o equilíbrio pela métrica da inflação americana, ou seja, se há remuneração positiva no campo financeiro americano, isso é desfavorável à moeda japonesa. Então ela começa a sofrer desvalorização, porém ainda não tão acentuada como ela teve em termos de valorização devido à notícia da inflação americana. Então aqui ela foi extremamente beneficiada, ou seja, houve um interesse multifacetado aqui. Primeiro, o emprego americano e depois a inflação. Então, essa métrica do emprego, no payroll, no farms payroll, e aqui essa métrica da inflação, colocou o mercado em equilíbrio novamente, ou seja, voltou-se ao preço que estava, porém dá a essa métrica agora uma atenção redobrada, porque ela poderá acelerar no sentido contrário, ou seja, fazer um teste no fundo, como está aqui, e já mencionando ali como já está desenhado, aqui um suporte de linha de tendência inclinada, né? Linha de tendência de baixa, não superando essa linha de tendência de baixa, passa-se a ter uma inclinação favorável a velocidades extremamente significativas. Então, nesse ponto, ele voltaria a, se romper o 300, ir a essa média e acelerar, né? Recuperando interesse pela desvalorização da moeda japonesa devido à remuneração positiva no mercado americano. Então, novamente, aquele dilema, o quão o Japão está descontado em relação ao dólar. Então, aqui o desconto máximo, que nós já mencionamos ele diversas vezes. Vou modificar esse canal agora para um nível de oscilação que ele começa a apresentar aqui, e pode levar até a uma cunha, no caso uma cunha ascendente, um edge também, e criar um espaço para retroceder o preço. Então, valorizar novamente o mercado japonês, ou seja, ele segue uma métrica até um determinado ponto e desvaloriza novamente, se valoriza novamente nesse amplo canal que está aí mencionado. Então, da modo que está analisado aqui, ou seja, o crescimento veio, oscilou, voltou a ter uma velocidade interessante e agora perde velocidade, de repente tem uma valorização e novamente poderá ter uma outra valorização. Nesse caso, vamos aguardar o interesse do mercado para essa métrica. Como nós estamos no começo de julho, se houver novamente inflação baixa ou remuneração interessante dos ativos americanos, talvez isso se prolongue, ou seja, essa mesma queda se prolongue e acelere a busca de valores melhores para a moeda japonesa. Bem, quanto ao mercado brasileiro, no caso das ações brasileiras, o impacto foi imediato. Saiu a notícia, praticamente 1.000 e
Alguns chegaram a falar em 1.500 pontos. Se pegar o final do movimento, eu acredito, a barra em si, ela saiu de 110, 109, né? Aqui, ó, o momento da notícia, 109, e foi a 110.500, são 1.500 pontos, que dá aproximadamente 1,5%. O índice USA 500 subiu, no momento da notícia, 1,3%. Então, ele correspondeu ao mercado americano. Porém, a moeda brasileira fez um movimento inverso, como está aqui mencionado. No momento da notícia, também foi extremamente volátil e direcional, ou seja, seguiu ainda, logo após a notícia, mais uma movimentação, porém nada tão expressivo como foi a notícia. No meu caso, eu entendi que haveria mais, e houve mais, porém muito pouco, né, após a notícia. Nesse caso aqui já tinha 161 para 0,96, então são 165 pontos, né, da moeda. De 166 para 90, né? 101 para 166, 66 pontos da moeda. Não 166, 66 pontos da moeda. E depois seguiu mais praticamente 30, ou seja, mais um terço. Então vamos colocar a métrica aqui para verificar como que foi a movimentação. Então aqui, ó, praticamente um terço, 2/3 e o movimento total. Então o movimento total, nesse caso, demonstrado aqui, ele chegou a 0,66, saindo de 1,66. Então foram 100 pontos, primeiro 70 pontos, depois mais 30 pontos. Então houve mais uma aceleração de 50%. Essa logo se desfez, vindo para uma média fatídica aí, que é a média de 20, que no caso aqui ela apresenta-se. No caso de 15 minutos, assim que a média de 20 passou a ter relevância no dia, né? Ou seja, teve mais de 20 vezes 15 minutos, a moeda recuperou imediatamente. Então, a moeda dólar se valorizou novamente, diminuindo as perdas e voltando a níveis muito próximos do dia anterior, onde ela já esteve movimentada. Movimentou-se em um determinado instante do dia anterior. Fez um movimento, fez uma máxima, desceu, fez uma máxima, fez uma recuperação, então ela praticamente se mantém no dia. Porém, mencionamos já essa barra, que ela, se caso fosse testada, ela poderia permanecer abaixo dela. Porém, essa permanência abaixo, nesse caso de uma velocidade extremamente alta que passou aqui, que o preço foi extremamente agudo, a manifestação dele, acredito que ela volte a operar dentro dessa faixa, por causa da infeliz situação de instabilidade político-eleitoral brasileira. Ainda estamos em campanha e essa campanha todo dia tem uma novidade. Então aqui tem uma novidade agora, que é a recuperação da volatilidade em referência à diminuição, à aversão ao risco. A aversão ao risco, compra-se dólar barato, no caso aqui houve uma queda de 100 pontos, e ele já subiu 30 e pode voltar a recuperar os 100 pontos amanhã. Bem, essa foi a minha análise, vou publicar imediatamente no meu canal no YouTube. Lembrando a todos que eu sou um operador virtual, a minha intenção de publicar esses estudos é para melhorar o meu aspecto em relação à avaliação do mercado e a minha forma de trabalhar. Acredito que essas informações podem contribuir desde que vocês deixem seus comentários e busquem informações relevantes. Utilize essas informações somente para os estudos, não utilize para negociação. Não é, em hipótese alguma, chamada para negociação ou indicação de negócios que devam ser seguidos com orientação. A minha intenção é distribuir informação e obter respostas sobre essas informações. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.